Hello, hello, se ainda não me conheces, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje venho falar sobre este livro aqui, A Promessa de Damon Galgut, não sei muito bem se é assim que se diz, o vencedor Booker Prize 2021. Este livro foi lançado no ano passado, venceu este prémio bastante importante e a Relógio d'Água lançou-o agora. Eu queria muito ler. Não sei porque, liguei muito a esta história, criei imensas expectativas, ainda por cima vencedor de um prémio tão importante. E editado pela Relógio d'Água, normalmente a editora lança sempre coisas com que eu me identifico muito e gosto mesmo muito normalmente dos autores com que eles trabalham. Então estava super expectante e foi assim um bocadinho por água abaixo, eu vou explicar porquê. Este livro centra-se numa família branca, assim de classe alta, com bastante dinheiro, em Pretória, em África do Sul, nos anos 80, portanto ali num período do apartheid. Depois do falecimento da matriarca da família, a família começa-se a desmoronar completamente. Os filhos acabam por se afastar bastante, porque no leito da morte fizeram uma promessa à mãe que nunca cumpriram, que basicamente iam oferecer à empregada negra que sempre trabalhou para eles e que sempre os educou a casita onde ela vivia. Os anos acabaram por passar, nunca ninguém cumpriu a promessa, e é interessante o pormenor de que eles acabam sempre por se reunir em funerais. Nós vamos acompanhar a vida desta família ao longo das décadas e eles acabam sempre só por se reunir em funerais dos diferentes elementos. E então o livro está dividido em 4 capítulos, todos eles 4 diferentes funerais. Aqui os protagonistas são os 3 irmãos. Anton, que é o rapaz mais velho da família, que supostamente é brilhante e que lhe tem um futuro incrível à sua frente. E nós vamos acompanhando ao longo da vida dele, basicamente, todo o potencial dele desaparecer lentamente. Depois a Astrid, que é a bonita da família, percebe que todo o seu valor, a beleza, também desaparece com o tempo e ela acaba por ficar sem nada. E depois a irmã mais nova, que se chama Amor, que basicamente define a vida dela pelo sacrifício e por aquilo que ela acrescenta aos outros e pelo valor da promessa que fez à mãe. Portanto, o que é que eu achei do livro? Em primeiro lugar, os capítulos são gigantescos, como podem imaginar, não é? Só tem 4 capítulos, muito grandes. Acompanhamos a visão do narrador omnisciente, ele sabe tudo sobre todas as personagens, inclusive aquilo que elas pensam e aquilo que elas sentem. Então é uma espécie de fluxo de consciência um bocado esquisito, porque em vez de ser uma pessoa, são todas. Acaba por ser até cansativo, mas depois ao mesmo tempo acaba por inserir ali bitites ao leitor, ou seja, ele fala diretamente connosco, que eu não percebi bem se é a personagem, se é o escritor que está a falar para nós. Fiquei super confusa, aliás, tive logo para desistir da leitura no início e acabei por forçar a barra para ver se o problema estava a ser meu, de não compreensão daquilo que o autor queria, ou se era mesmo do livro, e sinceramente concluo que acho que é mesmo do livro. Não me consegui identificar com nenhuma das personagens. A personagem que eu até considerei mais interessante é o Anton, mas depois aquilo que nós percebemos que ele se começa a desmoronar, mas não conseguimos bem entender. Há ali um episódio que poderá justificar aquilo, mas não é bem explorado, eu pelo menos não achei que fosse. Depois há assim muitas pontas soltas que nós ficamos sem nunca as ver resolvidas. Fiquei mesmo... Não era isto que eu estava à espera. As vidas das personagens, para além de uma pessoa não se identificar com nenhuma delas, são completamente vazias de interesse e de sentido. São barridas completamente muito superficiais, sem sinceramente conseguir despertar o interesse ao leitor. Não tem a ver tanto com a vida delas, não se passar nada, tem mais a ver com o autor não ter conseguido transformar nisso alguma coisa de interesse. Nós estamos a ler e estamos tipo, mas porquê é que eu estou a perder o meu tempo a ver a vida desta pessoa sobre esta perspectiva quando isto não me acrescenta nada? É um bocado mais nesse sentido. O tom do livro, todo ele é super depressivo. Uma pessoa tipo, acaba o livro do tipo, não vale a pena uma pessoa estar viva, a vida não tem sentido, quero ir cortar os pulsos. É assim num tom muito depressivo, mas pior do que isso, é muito previsível. Nós logo de início já sabemos mais ou menos como é que isto vai acabar. A única coisa que eu sinceramente gostei no livro foi o realismo. Foram precisos haver 4 funerais para aquelas pessoas unidas pelo sangue se reunirem e ainda assim não foi feito nada. Não há cura, não há redenção, não há paz para aquelas pessoas, não há esperança. É basicamente a vida real, não é? É tantas situações de famílias que nós conhecemos que
nem a morte de uma pessoa querida à Zune, pelo contrário, parece que ainda as separa mais. Gostei desse elemento de realismo, de pá, aqui não há finais felizes, é o que é. E depois, a forma como ele conseguiu retratar o contexto social e político da época. Gostei muito disso. E acho que foi, sinceramente, aquilo que me conseguiu prender à história. Foi interessante no sentido em que ele explorou a questão do racismo pelo lado da classe que exercia o racismo e não pelo lado das vítimas. Ele conseguiu passar ao leitor o quão era normal esse tipo de comportamentos. Eles desde pequenos tinham sido educados para isso. É preciso nós termos essa consciência de que muito dificilmente aquelas crianças que cresceram numa redoma de vidro de privilégio vão ter consciência de que não está certo o que está a acontecer na questão de aquilo. Havia uma espécie de escravatura completamente, então eles não tinham sequer, os negros não tinham sequer possibilidade de ter terras ou casas no seu próprio nome, não poderem ir aos mesmos sítios. É um racismo puro, que depois acabou por se converter noutra coisa. Também a questão do Nelson Mandela muito falada, mas efetivamente aquilo que eu achei interessante foi o pré e depois o pós da classe branca na África do Sul, porque até hoje é uma questão que é muito recente, lá está, mas é uma questão que é ainda muito presente, tanto na vida dos negros de lá, como na vida dos brancos. Desiludiu-me imenso. Achei que tinha um plot muito interessante, achei que a relação dos irmãos podia ter aqui pano para mangas, a questão do apartheid também. Acho que foi uma história completamente estragada, foi uma desilusão, detestei a escrita do autor. A sensação que eu tive era quase como se eu estivesse a ler uma Virginia Woolf wannabe. Acho que ele esforçou-se demasiado para tentar ser alguma coisa e aquilo saiu-lhe um bocado torto. Eu não gostei mesmo. Não quero dar hate ao livro, mas realmente fiquei desiludida. Se tiverem a oportunidade, leiam. Digam-me aqui em baixo, por favor, se já leram, se gostaram ou se ficaram desiludidos como eu. Se já leram mais alguma coisa do autor, digam-me. Ele explora sempre muitas questões da África do Sul. Vemo-nos para a semana. Beijinhos!